Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 13. Espiral de Arquimedes. Traçados e construções. Espiral de Arquimedes. Bom, quem foi Arquimedes? Arquimedes foi um físico matemático, como já citei anteriormente. Nasceu em Siracusa, atual Itália, no ano de 287 anos antes de Cristo. Foi também inventor, como seu pai, e um dos principais cientistas e o maior matemático da antiguidade clássica. Bom, esse tipo de espiral é desenvolvida no interior de uma circunferência, dividida por quantidades de raios desejados. Quanto maior o número de divisões, melhor suas resoluções. Seus traçados é feito à mão livre. Observe os exemplos abaixo. Dextrogira, girando para a direita, e sinistrogira, girando para a esquerda. Já abordamos esse assunto quando estudamos falsa espiral ou espiral policêntricas, como traçamos figuras girando para a direita, chamada de dextrogira, e girando para a esquerda, chamado de sinistrogira. Bom, em relação à espiral de Arquimedes, o que ele quer dizer é o seguinte: essa espiral é desenvolvida dentro de uma circunferência, no interior de uma circunferência. E quanto maior o número de divisões dessa circunferência, melhor suas resoluções. Vamos ver adiante, ok? Espiral, traçados. Traçar uma espiral de Arquimedes de 8 partes ou pontos. Dextrogira em uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros. Regra básica. Essa regrinha é só para facilitar o entendimento. Bom, o que é que nós vamos fazer? Desenvolver assuntos já vistos anteriormente. Primeiro eu vou traçar uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros e vou dividir logo em 8 partes de medidas iguais. Observe. Tracei a circunferência e dividi em 8 partes de medidas iguais. Observe a minha numeração sentido anti-horário. São dicas que podem facilitar o desenrolar da questão. Esse assunto, polígonos escritos, já foi visto na aula 9, certo? Agora eu vou dividir um raio qualquer em 8 partes também, certo? Observe, se você dividir a circunferência em 8 partes, automaticamente tem que dividir um raio também em 8 partes. Se você for dividir a circunferência em 15 partes, tem que dividir também um raio qualquer em 15 partes, certo? Como nós dividimos agora em 8 partes, eu vou dividir um raio qualquer em 8 partes também de medidas iguais. Observe, vou pegar esse raio aí, 0C, vou traçar uma reta auxiliar e vou dividir em 8 partes de medidas iguais. Observe. Pronto. Esse assunto de divisão de segmentos já foi visto também na aula 3. Pronto. Agora eu vou começar a traçar minha espiral. Centro o compasso no ponto C, abertura C, 1 linha, e paro no primeiro raio, número 1, na letra A. Observe. Agora, de novo, ponta seca do compasso no ponto C, abertura C, 2 linhas, e vou esbarrar no raio número 2, na letra B. Observe. Ok? Ponta seca no ponto C, abertura C, 3 linhas, e vou esbarrar no raio número 3, na letra C. Observe. Agora, ponta seca no ponto C, abertura C, 4 linha, vou esbarrar no raio de número 4, na letra D. Observe. Agora, ponta seca no ponto C, abertura C, 5 linha, e vou esbarrar no raio de número 5, na letra E. Ok? Ponta seca no ponto C, abertura C, 6 linhas, e vou esbarrar no raio de número 6, na letra F. E para finalizar, ponta seca no ponto C, abertura C, 7 linha, e vou esbarrar no raio de número 7, na letra G. Ok? Pronto. Aí está toda a estrutura montada. Agora eu vou traçar à mão livre. Vou pegar meu lápis e vou sair do ponto 0, traçar uma curva, o melhor possível que eu puder, e vou parar na letra A do primeiro raio. Depois da letra E eu ligo para a letra B, segundo raio. Depois ligo da letra B para a letra C, do terceiro raio.
Depois ligo a letra C a letra D do quarto raio, da letra D para a letra E do quinto raio, do E para o F do sexto raio, do F para o G do sétimo raio e encerro dentro da circunferência, no ponto C. Observe, já tracei minha circunferência de Arquimedes, já tracei minha espiral de Arquimedes, destrogira, sentido horário, ok? Aos pouquinhos você vai entender que é um pouquinho, parece um pouco difícil, mas não é. Vamos fazer a segunda para ficar mais fácil. Sentido anti-horário agora. Espiral, traçados. Traçar uma espiral de Arquimedes de 8 partes ou pontos. Sinistrogíria em uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros. Regra básica, como eu falei, só para facilitar o entendimento. Estou usando as mesmas medidas, mas você pode, de acordo com a questão, variar de medidas, certo? Primeira coisa, vou traçar uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros e vou já dividir em 8 partes de medidas iguais. Observe. Aí, eu tracei a circunferência e dividi em 8 partes de medidas iguais, assunto também já vistos em polígonos escrito aula 9. Observe que o ponto 0 está do lado direito da sua tela. E eu vou começar a numerar sentido horário. Observe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto. Agora eu vou dividir um raio qualquer em 8 partes de medidas iguais. Para facilitar, eu vou dividir o raio 0C. Observe, o C é do centro da circunferência. Vou traçar uma reta auxiliar, saindo do ponto 0, e vou marcar aí 8 medidas iguais. E vou dividir esse raio 0C em 8 partes de medidas iguais. Porque eu dividi a circunferência em 8 partes, ok? Pronto. Já montei toda a estrutura básica. Divisão de segmentos, assunto, aula 3. Já visto anteriormente. Bom, ponta seca no ponto C, do centro da circunferência. Abertura C1', e paro no primeiro raio. Raio número 1, na letra A. Ok? Agora, ponta seca no ponto C, de novo. Abertura C, 2 linhas. E paro no segundo raio, na letra B. Agora, de novo, ponta seca no ponto C, abertura C, 3 linhas, e esbarro no raio número 3, na letra C. Agora, ponta seca no ponto C, central da circunferência, abertura 4 linhas, e esbarro lá no raio de número 4, na letra B. Novamente, ponta seca no ponto C do centro da circunferência, abertura C, 5 linhas, esbarro no raio de número 5, na letra E. De novo, ponta seca no ponto C, abertura C, 6 linhas, esbarro no raio de número 6, na letra F. E para finalizar, ponta seca no ponto C, do centro da circunferência, abertura C, 7 linhas, e vou esbarrar no raio de número 7, na letra G. Ok? Pronto. A estrutura final está aí. Agora eu vou pegar meu lápis, vou sair ligando o ponto 0 ao ponto A, observe, do primeiro raio, do A até a letra B, do segundo raio, vou ligando da letra B até a letra C, do terceiro raio, da letra C à letra D, tudo à mão livre, viu? Do quarto raio, do D até o E, do quinto raio, do E até o F, sexto raio, do F até o G, sétimo raio, e encerro dentro da circunferência na letra C, ok? Ela fica parecendo um pouco torta, mas é porque é feita assim mesmo à mão livre, certo? Então está aí traçada a nossa espiral de Arquimedes, sinistrogira de 8 partes ou 8 pontos, ok? Vamos fazer uma outra, mais duas, vamos para lá. Espiral, traçados. Traçar uma espiral de Arquimedes de 6 partes ou pontos da estrogira em uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros. Regra básica, como eu falei, é só para facilitar. Bom, você vê que ele diminuiu agora o número de partes. Então eu vou dividir uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros e automaticamente, obviamente, vou dividir um raio também em 6 partes. Se eu fosse para dividir uma circunferência em 10 partes, dividiria o raio também em 10 partes. Se fosse para traçar uma espiral e dividisse em 20 partes, eu também teria que dividir um raio em 20 partes. Já observou que a mesma quantidade que você divide a circunferência, divide o raio também, certo? Nessa questão, eu vou dividir a circunferência em 6 partes ou pontos e vou dividir um raio
automaticamente em 6 partes também. Observe, raio 4,5 centímetros, já vou traçar a circunferência, já vou dividir em 6 partes. Pronto, já numerei aí no sentido anti-horário. Observe 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é para seguir a regrinha básica que nós estamos entendendo até agora. Esse assunto polígono escrito você pode rever na aula 9, certo? Vou dividir o raio 0C também em 6 partes de medidas iguais. Tracei uma reta auxiliar e vou marcar 6 unidades e vou dividir automaticamente em 6 partes, tá aí, certo? Pronto, agora vou começar a fazer esse assunto também, divisão de segmentos, você encontra na aula 3 anteriormente. Pronto, vou começar a fazer ponta seca no ponto C, do centro da circunferência, abertura C1', paro no primeiro raio e coloco a letra A, certo? Agora, ponta seca no ponto C, abertura C, 2 linhas, paro no segundo raio, na letra B, ok? Ponta seca no ponto C, do centro da circunferência, abertura C, 3 linhas, paro no terceiro raio, na letra C, certo? Ponta seca no ponto C, abertura 4 linhas, e paro no quarto raio, na letra D, certo? E para finalizar, ponta seca no ponto C, abertura 5 linhas, e paro no raio de número 5, na letra E, certo? Está aí minha estrutura montada. Agora eu vou fazer a mão livre. Pego o lápis e ligo o ponto 0 ao ponto A, do raio número 1, do A até o B, do raio número 2, tudo a mão livre. Do B até o C, do raio número 3, do C até o D, raio número 4, do D até o E, raio número 5, e do E eu vou jogar para dentro da circunferência, na letra C, que está coincidindo com o ponto 6 linhas. Observou? Está aí minha espiral de Arquimedes de 6 partes, ou 6 pontos, dextrogira, sentido horário. Ok? Vamos adiante. Observe aí, espiral traçados. Traçar uma espiral de Arquimedes de 6 partes, ou pontos, sinistrogira, em uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros. Vamos lá. Primeiro eu vou traçar uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros e já vou dividir em 6 partes de medidas iguais. Observe. Observe bem esse exemplo. Esse exemplo eu vou começar igualzinho ao anterior. Botei aí, eu numerei o ponto 0, 1, 2, 3, sentido horário. E vou dividir o mesmo raio da anterior, raio 0C, em 6 partes de medidas iguais. 6 partes de medidas iguais. Observe. Dividi em 6 partes. Então, com o exercício anterior, eu tinha centrado o compasso no ponto C, abertura C1', e marquei do raio para baixo, certo? Ela deu sentido horário. Agora eu vou centrar o compasso no ponto C e vou começar a marcar para cima. Se você marcar para baixo, ela vai dar dextrogira. Se você marca para cima, vai dar sinistrogira. Observe, ponta seca no ponto C, abertura C1', traço o arco para cima, esbarro no primeiro ponto do primeiro raio na letra A, ok? Ponta seca de novo no ponto C, abertura C, 2 linhas, e traço o arco, esbarro no segundo raio na letra B, ok? De novo, ponta seca no ponto C, abertura C, 3 linhas, e esbarro no terceiro raio de número 3 na letra C. Novamente, ponta seca no ponto C, abertura C, 4 linhas, e esbarro no raio de número 4 na letra D. E para finalizar, ponta seca no ponto C, abertura C, 5 linhas, e traço um arco e vou esbarrar no raio de número 5 na letra E, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o meu lápis e vou ligar o ponto 0 ao ponto A, tudo na mão livre, do A até o B, segundo raio, do B até o C, terceiro raio, do C até o D, quarto raio, do D até o E, quinto raio, e do E eu vou encerrar no centro da circunferência. Você vê que eu dividi o mesmo raio, tanto para dextrogira quanto para sinistrogira. É só você prestar atenção como fazer, ok? Vamos adiante. Espiral. Traçados. Traçar uma espiral de Arquimedes de 16 partes ou pontos, sinistrogira, em uma circunferência de raio igual a 4,5 centímetros. Aí você pode pensar, por 16 partes, não sei fazer, sabe? Se você sabe dividir a circunferência em 4 partes,
você sabe dividir em 8 e automaticamente sabe dividir também em 16. É simples, é uma questão de raciocínio. Vamos lá? Então, primeira coisa, pega o compasso com um raio de 4,5 centímetros, traça uma circunferência e divide em 4 partes, depois 8 partes, depois cada lado no meio 16 partes. Vamos lá. Aí, tracei a circunferência e já dividi em 16 partes de medidas iguais, ok? Pronto. Agora vou pegar um raio qualquer também e vou dividir em 16 partes de medidas iguais. Observe, peguei o raio C0, está coincidindo com 16, e dividi em 16 partes de medidas iguais. Agora o que é que eu vou fazer? Pego o meu compasso, ponta seca no ponto C, que está no centro da circunferência, abertura até 1 linha e paro no primeiro raio, 2 linhas, paro no segundo e assim sucessivamente. Observe. Você vê que você sai do raio do ponto linha e esbarra no raio referente a ele, certo? Pronto, já montei minha estrutura. Eu tracei todos os arcos dos pontos linhas até os pontos referenciais da questão, certo? Agora eu vou fazer a mão livre. Saio do ponto 0, está coincidindo com 16, e paro no primeiro ponto, do primeiro raio, da letra A, certo? Ele vai passar direto, olha, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então já tracei minha espiral de Arquimedes de 16 partes ou pontos sinistrogira, certo? Vamos treinar que a gente chega lá, ok? Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!